Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, que o bom Deus continue com as mãos estendidas sobre sua vida, sua família, seu lar, sua igreja e que você seja uma pessoa abençoada e a sua família também abençoada e protegida. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunidos com meus amigos para gravarmos aqui o vídeo da lição de número 2 da nossa revista que estamos estudando nesse trimestre, o quarto trimestre, a revista que o tema central é a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, e uma revista maravilhosa comentada pelo bispo Abner Ferreira, é o comentarista desse trimestre, ele é diretor-geral aqui da editora Betel e também o presidente da Assembleia de Deus de Madureira, Catedral Histórica. Olha, muito obrigado. Antes de começar aqui a nossa lição, que é a lição de número 2, cujo título da lição é As Bênçãos Advindas da Salvação, eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, curtiu, compartilhou, comentou. Muito obrigado. Você está nos ajudando a promover aquela que eu sempre digo que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, ok? Então vamos lá? Você está de posse da sua Bíblia? Nós usamos aqui a Bíblia do culto, né? Então tenha ela em mãos, a revista, o plano de aula, se possível, aquele que a gente disponibiliza no vídeo Foco na Lição, que está sempre disponível aí no nosso canal, da lição correspondente. Espero que você tenha estudado, que você tenha já preparado, porque agora vai começar o estudo da lição de hoje. Eu quero dar as boas-vindas aos meus amigos, pastor William Barros, a paz do Senhor Jesus, companheiros, seja bem-vindo. Pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que estão conosco para mais uma aula aqui pela editora Betel, dessa feita a nossa segunda lição desse novo trimestre. Eu quero ler com vocês o texto áureo da nossa lição, que está em Isaías capítulo 12, verso de número 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. De igual modo, a nossa verdade aplicada, desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Pastor Marcos Santana, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e todos os nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje são ensinar acerca da eleição divina, mostrar o significado da predestinação e apresentar os propósitos da soberana eleição. Textos de referência: Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. Convido os irmãos para estarmos agora orando, pedindo a bênção do Senhor para o estudo desta lição. Nosso Pai Celestial, bendito e eterno Deus, graças nós te damos por mais esta oportunidade. Graças nós te damos por tão grande salvação em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Conduz-nos, inspira-nos e que vidas sejam edificadas e o Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as bênçãos advindas da salvação. A nossa lição de hoje, ela aborda 3 aspectos da grandiosa e maravilhosa doutrina da salvação: a eleição, a predestinação e o último tópico da lição, os propósitos. No tópico 1, é sobre a eleição.
nós vamos aproveitar esse momento e acho importante cada classe da escola dominical estar aproveitando também essa oportunidade, porque vamos agora tratar sobre um tema que, meus irmãos, durante séculos, a igreja ela tem debatido a doutrina da eleição. Quero sugerir aos professores, na introdução do tópico 1, lançar aos alunos estas 3 perguntas. Certas pessoas são eleitas por Deus para a salvação e outras eleitas para a condenação? Segunda questão. Recebemos a vida eterna por nossa própria vontade ou nos é imposta esta bênção? E terceira questão. Se certas pessoas foram escolhidas por Deus para serem salvas e outras para serem condenadas, por que então nos dedicarmos à evangelização? Nós poderíamos aqui lançar outras perguntas. O objetivo é chamar a atenção dos alunos para estas questões que ouvimos por diversas vezes serem colocadas em conversas, dúvidas, questionamentos. Eu procurei preparar aqui para os irmãos, da forma mais didática, esse assunto. Sendo assim, nós dividimos essa exposição em 5 tópicos. Eu inicio com esse tópico. A Bíblia fala sobre eleição. Nós encontramos na Bíblia este assunto. Neemias, capítulo 9, versículo 7. Deus elegeu a Abraão. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Deus escolheu o povo de Israel. 1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Paulo menciona anjos eleitos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 6. Jesus Cristo é identificado pelo apóstolo Pedro como a pedra viva e eleita. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Escolhidos de Deus. Mas não deixem de ler o versículo anterior, o 32, porque o versículo 32 vai identificar de quem Paulo está falando que foi escolhido por Deus. O versículo 32 diz: por estes Deus entregou o seu próprio Filho. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala sobre o povo de Deus, a igreja, como sendo geração eleita. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, vossa eleição é de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, revesti-vos como eleitos de Deus. E aí não esqueçam das 2 expressões seguintes, santos e amados. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo expressa gratidão a Deus
em relação aos cristãos de Tessalônica, e ele diz por que está agradecendo: por vos ter Deus elegido. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, o propósito e conselho prévios de Deus na salvação. E Efésios, capítulo 1, versículo 4, nos elegeu nele, que é o versículo que consta no nosso texto de referência. Irmãos, notemos que a ênfase no Novo Testamento, e aí vide a Epístola aos Efésios, que nós estamos estudando esse trimestre. Quando está falando sobre a eleição, está se referindo aos que estão em Cristo. A ênfase é em relação aos que estão em Cristo, aos que creem, aos que receberam a palavra. Acho importante enfatizar isso na exposição inicial desta doutrina. Segundo, é importante que cada professor e cada aluno também tenha isso em mente. Não conseguimos 100% entender tudo que se passa na mente de Deus e explicar completamente tudo que encontramos na palavra. Então é importante nos aproximarmos da palavra como estamos fazendo agora, com humildade e reconhecendo as nossas limitações. Terceiro, mas é preciso atenção, para não nos determos em especulações, discussões desnecessárias ou ficar enfatizando aspectos que a Bíblia não detalha. Portanto, esse é o primeiro ponto da exposição sobre a doutrina da eleição. E convido os irmãos a termos esses 3 pensamentos últimos após a citação dos versículos sempre em mente ao longo dessa exposição. Segundo aspecto, Deus escolheu e planejou. Isso está muito claro na Epístola aos Efésios. É só a gente ler de novo. Efésios 1, versículo 3 em diante. Lá está muito claro que quem escolheu foi Deus. E a eleição, ela faz parte do grande plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Sendo assim, meus irmãos, é fundamental nós atentarmos para as qualidades do caráter divino envolvidas na eleição, na predestinação e na elaboração deste plano. Convido os irmãos para estarmos focando as qualidades do caráter de Deus envolvidas nestas doutrinas: eleição, predestinação. Amor, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Misericórdia, Romanos capítulo 9, versículo 16. Graça, Romanos capítulo 11, versículo 5. E sabedoria e conhecimento, Romanos capítulo 11, versículo 33. Então, pastor Prates, pastor William e irmãos que estão conosco, ao focarmos as qualidades do caráter de Deus envolvidas na eleição,
tal consideração exclui da nossa mente particularismo da parte de Deus, acepção de pessoas da parte de Deus e injustiça da parte de Deus. Isso nos traz muita segurança ao meditarmos e refletirmos sobre a doutrina da eleição. Terceiro aspecto que eu quero destacar e trazer para os irmãos: pensamentos e crenças quanto ao contexto da era apostólica. Nós estamos agora estudando a doutrina da eleição, focando principalmente os escritos apostólicos. Então, qual era o contexto da época dos apóstolos quando eles falaram sobre eleição e predestinação? É muito importante nós procurarmos ter em mente tais considerações. Por quê? Porque vai nos ajudar a perceber e a discernir a ênfase dada pelos escritores sagrados. As igrejas, elas viviam em um mundo influenciado pela descrença, pela incerteza quanto ao sentido da vida, quanto à capacidade dos deuses. A sociedade na qual as igrejas estavam duvidavam da capacidade dos deuses em controlar o mal e responder a perguntas a respeito do destino humano. Segundo, lembremos-nos, os judeus, na época apostólica, se consideravam pessoas devotas, se consideravam pessoas que eram de Deus. E por serem filhos de Abraão, os judeus se achavam já automaticamente filhos do reino. Afinal, eles eram filhos de Abraão. Afinal, eles tinham sido circuncidados. Afinal, eles faziam parte do povo da aliança. Os judeus, eles não contavam com a possibilidade de estarem fora do reino por causa desses aspectos. Terceiro, o pensamento dos judeus sobre os gentios era que, se os gentios eles fossem alcançados pela mensagem do Evangelho e crescem em Jesus Cristo, eles deveriam passar pela circuncisão. É como se o gentio, para ser salvo, ele primeiro tinha que se tornar judeu, para depois alcançar a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, esta era a realidade em mente daquela época. E isso vai contribuir quando nós refletimos sobre a mensagem do apóstolo Paulo, principalmente nestas duas epístolas, aos Efésios e aos Romanos. Romanos capítulo 9, versículos 24 a 26, e Romanos capítulo 10, versículo 12, nós vamos encontrar nestes textos a ênfase do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. A ênfase nesses textos é a livre e soberana expressão da misericórdia de Deus. É por misericórdia, é por graça, não é produto de obras, não é pela etnia que Deus é levado a eleger. Deus chamou. Não deixem de ler estes textos de Romanos. Deus chamou meu povo ao que não era meu povo. Senhor de todos, rico para com
todos os que o invocam. É neste sentido, irmãos, que está escrito na nossa lição sobre o caráter incondicional da eleição. É no sentido da decisão de Deus. Deus decidiu, Deus planejou, movido pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. É importante fazermos agora uma conexão entre Efésios 1, 3, 4 e 5 e 1 aos Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, pastor Prates, pastor William, eu achei interessante quando eu estava estudando isso. Aos olhos dos judeus e do mundo, era um absurdo Deus escolher os gentios. Aos olhos dos judeus e do mundo, era uma ideia ridícula. Mas olha o que Paulo escreve em 1 aos Coríntios. Deus elegeu o que é loucura. Deus elegeu as coisas fracas. Deus elegeu as coisas vis, o desprezado, o que não é. E aí Paulo diz assim, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E aí ele diz, vós sois dele em Jesus Cristo. Glorie-se no Senhor. Meus irmãos, tal verdade exclui todo orgulho. Tal verdade exclui a ideia de que existe alguma etnia superior. Tal verdade exclui realizações, boas obras. Vide Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Quarta consideração sobre a doutrina da eleição. Responsabilidade individual. Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Efésios, Tessalonicenses, Colossenses. Irmãos, não deixem de ler estas epístolas quando está se referindo à doutrina da eleição. Por exemplo, Romanos 9, 10 e 11, nós vamos encontrar neste texto atitudes inerentes à responsabilidade individual. A título de contribuição, eu quero trazer para os irmãos aqui atitudes que estão presentes no relato bíblico desses capítulos. Fé, confessar com a boca, invocar, obedecer o Evangelho, permanecer na benignidade e não permanecer na incredulidade. Ou seja, irmãos, são expressões que estão presentes nos textos que fala sobre a eleição, mas que se referem, apontam para atitudes do ser humano. Ou seja, indicando a responsabilidade individual. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Eu já li anteriormente, já citei esse versículo. Vos ter Deus elegido. Paulo agradece. Mas não deixem de ler o versículo 12 e o versículo 14. O contexto de Paulo estar dizendo vos ter Deus elegido. Porque os versículos 12 e 14 é o contexto desse versículo que Paulo está falando de eleição. Agora anotemos. O versículo 12, Paulo diz assim, os que não creram na verdade. Atitude humana. Versículo 14, pelo Evangelho vos chamou, apontando para a atitude humana. Porque enquanto um grupo ouviu a verdade e não creu, o outro grupo ouviu o Evangelho, a chamada de Deus e obedeceu. Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Paulo disse assim,
amam a Deus. Quem? Os chamados. Notemos que há uma ênfase nesses 2 versículos, tanto da ação de Deus como da ação humana. E um texto também que eu achei muito importante nós estarmos trazendo nesse estudo é Mateus, capítulo 22, principalmente o versículo 14. É o texto onde Jesus, ele conta a parábola das bodas. E ele encerra o versículo 14 dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No relato desta parábola, um grupo não atendeu ao convite para as bodas, para o grande banquete da salvação, o grande banquete messiânico que os judeus tanto esperavam e aguardavam. Um grupo não atendeu. Segundo detalhe, um chamado feito a todos, não apenas quem recebeu os primeiros convites, mas depois pelas ruas, pelas cidades. Terceiro, quem são os escolhidos? Os que atenderam ao chamado e se submeteram às normas do banquete. Os judeus, que se consideravam, como eu disse anteriormente, pessoas devotas e como filhos já do reino, eleitos de Deus, eles achavam que automaticamente, só pelo fato de serem judeus, eles participariam do banquete messiânico. E esta parábola de Jesus nos revela essa tremenda lição. O versículo 12 é uma lição, meus irmãos, a extrairmos para nós. Qual lição? A necessidade de estarmos agindo à altura do nosso chamado. Porque o versículo 12 faz menção àquela pessoa que atendeu o convite, pastor Plástico, pastor William, atendeu o chamado, entrou no banquete e estava lá sentado, sendo que não estava com as vestimentas adequadas. Eis aí um texto que demonstra tanto a graça divina no convite, na preparação do banquete, no chamado a todos, quanto a responsabilidade humana, tanto em atender o convite, o chamado, como se submeter às normas. Não deixem de ler João, capítulo 6, versículo 70. Judas Iscariote, ele foi escolhido por Jesus como um dos seus discípulos, mas na sua postura, nas suas atitudes, nós vemos que Judas, ele também fez uma escolha e ele não escolheu perseverar em Jesus Cristo. Encerrando, eu chamei aqui esse quinto tópico de outras considerações. Então, são apenas breves considerações. Primeiro, não precisamos saber, entender 100% exatamente como Deus exerce sua vontade em e pelos atos responsáveis da nossa vontade. Irmãos, não temos um conhecimento 100% de como Deus opera, como Deus age em conjunto com as nossas ações, atitudes e os nossos atos responsáveis de nossa vontade. Basta sabermos, pastor Prates, pastor William, irmãos em Cristo Jesus, basta sabermos que o Deus amoroso e benevolente e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo chama os pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo para a salvação. Segunda consideração, há uma importante conexão, como vimos ao longo de todos esses textos aqui citados, entre eleição
e anúncio do Evangelho, resposta humana, um viver segundo os propósitos de Deus e perseverança. Terceira consideração, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. A graça se manifestou trazendo salvação a todos. Deus anuncia a todos os homens que se arrependam. Quarta consideração, há uma importante conexão entre a doutrina da eleição e amor, misericórdia, graça e santificação. Irmãos, encerrando, eu quero trazer um texto escrito pelo pastor e professor César Moisés. A soberania divina coexiste com o livre-arbítrio. E qualquer tentativa de explicar como isso ocorre leva a equívocos e discussões desnecessárias. Descansemos e glorifiquemos a Deus por termos sido alcançados pela maravilhosa graça da salvação e estarmos incluídos no grande plano da redenção. E pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da Palavra de Deus, perseveremos, porque breve Jesus voltará. E vamos aproveitar cada oportunidade para anunciar a todos que Deus chama a todos, Deus ama a todos e Deus é poderoso para nos guardar até o dia final. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, trazendo luz para a gente. Fica muito mais fácil agora nós entendermos aqui o ponto 1, um ponto que, se não bem estudado, pode levar a gente a interpretações errôneas, né? Mas o senhor trouxe aqui para a gente uma explicação muito boa. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. O bispo Abner, ele deixa aqui o nosso comentarista no ponto 1, que era um homem de Deus muito conectado, né? E está aqui no nosso texto que a cidade de Éfeso, né, era uma cidade muito rica e o templo da deusa Diana era no seu interior, e tinha ali obras de arte, né, tesouros do mundo antigo muito valioso. E Paulo, muito conectado, observando aquilo ali, aquela senda, aquela preciosidade que tinha dentro daquele templo, o comentarista diz assim, Paulo compara a igreja de Cristo, a igreja com um templo e explica a grande riqueza que Cristo tem em sua igreja. Olha que coisa extraordinária, né? E ele termina aqui dizendo que em Cristo, eu e você, nós somos transportados de um mundo de trevas e colocados numa elevada posição. Olha que extraordinário. Então nós podemos fechar aqui o ponto 1, dizendo que a salvação em Cristo Jesus porta consigo bênçãos para toda a humanidade, preparadas por Deus desde a eternidade. E assim nós podemos já ir direto ao ponto 2 com o pastor William Barros. Companheiro, predestinados, uma vida de comunhão. Vamos então ao estudo do ponto 2. Muito bem, pastor Luiz Prates. Meus irmãos, seguindo aqui no nosso tópico 2, depois de toda essa explanação farta sobre o nosso tema, sobre predestinação e eleição feita pelo pastor Marcos Santana, cabe a mim, nesse tópico 2, mostrar para os irmãos a questão prática da predestinação na vida cristã. Nós vamos tocar aqui dentro do tópico 2, que vai falar sobre uma vida de comunhão, e mostrar aos irmãos como a predestinação e eleição, ela pode ser vista não apenas do ponto de vista teológico, da questão da discussão calvinismo e arminianismo, que é uma discussão que já dura 500 anos na história do cristianismo. Jesus vai voltar e essa discussão não acaba. Mas enxergar isso do ponto de vista prático da nossa fé e como ser predestinado pode ser algo edificante para a nossa vida. O bispo Abner, ele começa o nosso tópico 2 aqui justamente
separando essa questão polêmica e trazendo esse ponto de um ponto de vista de edificação, quando ele diz logo na introdução do nosso tópico 2 o seguinte: precisamos compreender a predestinação não como algo fatalista, mas gracioso. Eu deixo a parte teológica, que já foi abordada pelo pastor Marcos, de forma, como eu disse aqui, muito farta, e tentar entrar em pontos mais práticos com relação a isso aqui. Vejam, quando a gente olha para essa questão, em suma, a gente pode entender o seguinte: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Segundo, Deus predestinou um corpo chamado igreja. Ou seja, se eu estou no corpo de Cristo em comunhão, eu não me refiro nisso basicamente do ponto de vista de denominação, estou falando do corpo de Cristo, que está em toda a terra. Eu estou salvo, estou predestinado, porque o corpo foi predestinado. Todos os textos que falam sobre predestinação usam no plural a questão da predestinação. Ou seja, a predestinação não é uma predestinação específica de indivíduos, mas sim do corpo de Cristo chamado igreja. Agora, irmãos, imagine se você tivesse 2 filhos e todos os 2 estivessem no mesmo momento com risco de morte e tivessem em seu poder salvá-los ao mesmo tempo, mas você decide apenas salvar um e deixar que o outro morra. Poderíamos chamar isso de graça ou de salvação e amor? Então, o ponto que nós estudamos hoje aqui é mostrar, como frisou no final do tópico 1, pastor Marcos, que cabe também ao ser humano viver uma vida nova a partir do conhecimento do Evangelho da Graça. Cabe também ao ser humano responder e dar sequência, vivendo uma vida de dedicação a Deus, para que ele possa usufruir dos benefícios da salvação. O nosso tópico 2.1 vai mostrar para nós sobre os predestinados segundo a vontade e propósito. Eu, inclusive, frisei aqui na revista, na nossa revista de escola dominical, quase no final do tópico 2.1, o nosso autor, o bispo Abner, vai dizer o seguinte: predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. A eleição se refere sempre a pessoas, a predestinação a propósito. Então, vemos que o propósito de Deus é que todos sejam salvos. O propósito de Deus é que não apenas alguns se convertam, mas que todos possam chegar ao conhecimento de Cristo. É por isso, irmãos, que Deus nos deu uma tarefa sublime de pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que essa tarefa não é uma tarefa apenas de missionários, não é uma tarefa apenas de pastores, não é uma tarefa apenas de pregadores itinerantes ou conferencistas ou evangelistas. Essa é uma tarefa de todo aquele que crê em Jesus. Todos precisamos responder ao ID de Jesus. Ou seja, em termos práticos, o nosso tópico 2.1 vai mostrar o seguinte: já que estamos inseridos no corpo de Cristo, já que abraçamos a fé em Cristo e entramos no corpo predestinado chamado igreja, cabe a nós agora oferecer esta salvação para que muitos outros também possam ser inseridos nesse corpo, para que muitos possam ser libertos do jugo do pecado, libertos do mundo que jaz no maligno, que sejam libertos do poder de Satanás e possam viver uma vida nova em Cristo. Vejam, de que adianta, por exemplo, eu dizer que sou predestinado e não me preocupo com almas? De que me vale eu poder dizer para alguém: eu me sinto um predestinado para a salvação, eu estou salvo, e em meu coração não arde o desejo de ganhar vidas para Cristo? Há uma frase que é quase que um texto áureo dos cultos e grandes conclaves de missões que já participei, e muitos irmãos aqui já devem ter ouvido essa frase várias vezes, é o seguinte: se o propósito de Deus é ganhar o mundo, se o propósito de Deus é que o mundo todo seja salvo, e você que diz que é salvo não se preocupa com almas, há uma grande probabilidade de que você jamais tenha nascido de novo. Então, precisamos arregaçar as mangas, precisamos fazer alguma coisa, precisamos nos preocupar em termos práticos. Não é se eu sou predestinado ou não, mas me preocupar: quem é que eu vou levar domingo no próximo culto? Qual a família que eu vou convidar para estar conosco naquele culto familiar ou doméstico que vai ter na nossa casa ou na casa dos irmãos que estão fazendo um culto evangelístico naquela residência? Sabe? Em que departamento da igreja eu posso me envolver? Sabe? Vou me limitar só a ir à igreja? Eu não vou à escola dominical? Não vou me envolver com algum departamento que ativamente está fazendo um trabalho muito bom e precisa de pessoas? Sabe, irmãos?
São perguntas práticas que a gente precisa parar para ver aqui. De que adianta eu simplesmente me arrogar um predestinado e os meus frutos, a minha conduta, não mostra o meu desejo por salvação de vidas? O nosso tópico 2.2, ele vai tocar num outro ponto também muito importante. Ele vai dizer para nós o seguinte: predestinados, ele vai falar, predestinados para a adoção de filhos. E novamente eu friso aqui uma frase que está na nossa revista, muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: uma pessoa adotada desfrutava na nova família de todos os direitos de um filho legítimo, isso está falando do Império Romano, e perdia todo o direito em sua família anterior. Perante a lei, era uma nova pessoa. Tão nova era que até as dívidas e obrigações relacionadas com sua família anterior ficavam canceladas ou abolidas como se jamais tivesse existido. Ou seja, a partir do momento que essa pessoa foi adotada naquela nova família, a vida dela é totalmente nova. Quando nós olhamos para a predestinação, nós precisamos lembrar que Ele nos predestinou como filhos adotivos. Ou seja, nós fomos recebidos na família de Deus. Nós somos agora filhos de Deus. Nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus, mas com a salvação nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, é como está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Qual é a realidade de um filho inserido numa nova família? Sabe, o que significa esse termo adoção? Sabe, o que nós podemos esperar dessa vida nova em Cristo? Significa que a vida de pecados, a vida passada de pecados está como página virada. Significa que, sendo filhos adotivos em Deus, sendo recebidos na família de Deus, você não é mais condenado ao inferno, você não é filho de desobediência no pecado, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós podemos agora olhar para o pecado e dizer: não, eu não estou mais preso ao pecado. Eu já vi pessoas dizendo: irmão, não adianta, é minha sina, meu pai era assim, meu tio era assim, meu pai era um alcoólatra, meus tios também, meu pai era um assaltante, era um homem violento, eu tenho isso na história da minha família, não tem jeito, não tem para onde eu fugir. Não, de forma alguma. Você agora é filho de Deus. E essa adoção em Cristo, ela dá a você agora o direito de viver uma vida em rompimento com todo o passado de pecado. Inclusive, eu quero convidar pessoas que assistem essa aula agora, que por alguma razão ainda se sentem presas ao passado, se sentem presas a algum tipo de prática ou vício, ainda se sentem amordaçadas ou presas e acreditam que nunca serão livres disso. Não, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se alguém ainda preso assiste essa aula agora, que seja liberto agora pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. O que Ele fez na cruz do Calvário é suficiente. A sua redenção, sabe, o seu plano de salvação, a sua entrega total pelos nossos pecados é suficiente para apagar todos os seus pecados. Veja que uma das coisas mais lindas, quando você olha, por exemplo, em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, quando Jesus vai para a casa de um fariseu chamado Simão, e entrando naquela casa, o dono da casa não havia beijado ele na porta, como era o costume da época, não havia providenciado água para os seus pés e não havia ungido sua cabeça com óleo. Era um costume corrente, era comum naquele tempo esse tipo de tratamento. Ainda mais o tipo de ambiente que Jesus estava, que era um evento importante, naquele tempo eles chamavam de raberim, era um tratamento até mais rebuscado. A ideia seria não somente o dono da casa, mas os filhos todos beijarem na porta o convidado, e o convidado ir para um lugar de destaque na mesa. Só que aí, Jesus não recebeu nenhum desses tratamentos que eram cordiais e comuns naquele tempo. E aí entra uma prostituta na casa, e ela vai fazer tudo que o dono da casa não fez. Ela vai lavar os seus pés com lágrimas, vai enxugar com os cabelos, vai beijar os seus pés, vai derramar unguento caro sobre os pés de Jesus. E aí, ao final, quando Jesus vai tratar com aquela mulher, adiantando o texto aqui, Jesus vira para aquela mulher e diz o quê? Filha,
os teus pecados são perdoados. Sabe, irmãos, essa é a coisa mais linda do Evangelho. Ele olha e diz, os teus pecados estão perdoados. Sabe, pessoas vão eternamente lembrar do seu passado. O diabo, o acusador, vai, sabe, sempre tentar lhe derrubar ou lhe entristecer, apontando seus fracassos pessoais. Mas a oferta do Evangelho hoje, a proposta da graça, é que Jesus está lhe oferecendo uma vida onde ele lhe perdoa pelo que aconteceu. Não necessariamente significa que não haverá consequências, mas significa que você agora é filho de Deus. Você pode ter bebido, fumado, pode ter feito mal, ele lhe oferece o perdão gracioso. As pessoas não entendem muitas vezes quando nos veem, por exemplo, ir a presídios, pregar em delegacias, conversar com pessoas tidas como irrecuperáveis na sociedade. Eles não entendem. Ah, fulano matava, roubava e agora está na igreja. Muitos não entendem esse tipo de coisa. Mas eu pergunto, você que assiste essa aula agora, quantas igrejas nossas não estão lotadas de muitas pessoas que vieram do tráfico de drogas, que vieram da prostituição, que vieram como viciados, que, sabe, não pararam em centros de recuperação, nada tinha jeito, e finalmente encontraram Jesus e foram libertas do poder do vício, do álcool, das drogas, foram transformadas pelo Evangelho de Jesus. Eu já conversei com pessoas que em outrora foram assassinas, outrora foram assaltantes de banco. E você olha para a pessoa e diz, essa pessoa fez isso, não acredito, irmãos. É quase inacreditável, essa pessoa tão dócil, essa pessoa... E você vê a transformação do Evangelho de Jesus naquela pessoa. Oh, irmãos, o Evangelho muda pessoas, o Evangelho transforma vidas. E o Evangelho apaga todo o passado, todo o passado de pecado, ele oferece o perdão completo nessa hora, enquanto você assiste essa aula. Inclusive, eu dou uma dica aos professores aqui. Esse é um ponto, inclusive, importante que pode ser salientado e frisado em sala de aula, sabe? Quando é que entender a predestinação torna-se edificante para mim? Quando eu posso mostrar aos meus alunos o benefício do Evangelho, o benefício de ser perdoado, de ser filho adotivo, sabe, de ser recebido na família de Deus, sabe, o benefício de ter seus pecados perdoados. Mostre isso, saliente, gaste alguns minutos e trate esse assunto com seus alunos. Eu acredito que certamente será muito importante, muito edificante, porque em termos práticos, muitas pessoas vêm para o Evangelho, mas ao longo da vida continuam carregando seus fardos nas costas como se jamais tivessem sido perdoadas. Sabe, irmãos, é como aquela ilustração de um homem com um fardo pesado nos ombros dentro de um trem. E alguém vira e diz assim, olha, você pode colocar aqui é o bagageiro, é o local para colocar as malas, as bolsas. Ele, não, é minha. Eu não, sabe, a pessoa se recusa a deixar o peso no local apropriado e mantém aquele peso desnecessariamente a viagem toda nos seus ombros. Muitos acabam fazendo a viagem da vida, carregando fardos e pesos que já deveriam ter tirado das costas, porque agora são filhos de Deus. Sabe, quando nós olhamos, seguindo aqui para o nosso tópico 2.3, ele vai nos mostrar, depois de entendermos que sendo predestinados, segundo a vontade de Deus e o seu propósito, somos inseridos no corpo de Cristo, depois de entendermos que a vontade de Deus é salvar todos, nós vimos no nosso tópico 2.2 os benefícios de sermos agora filhos de Deus. O nosso tópico 2.3 vai nos mostrar que, como predestinados, nós também nos tornamos, o propósito de Deus é que sejamos semelhantes, parecidos a Cristo. E essa é uma questão muito importante, muito importante. Eu conversei agora esse final de semana com um pastor e ele fala bem o hebraico, ele fala muito bem o hebraico. Ele disse para mim, olha, eu frequento uma sinagoga messiânica, além da igreja que eu frequento, eu acho lindo a cultura judaica. Eu falei, olha, eu também, eu faço caravanas para Israel, vou todos os anos, eu amo Israel. Ele disse, não, mas eu quero, meu filho vai fazer o bar mitzvah dele quando tiver adolescente, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu acho lindo a cultura judaica, e ele acabou trazendo isso para dentro da igreja dele. E eu disse para ele uma coisa que já disse aqui em aula para vocês em algum outro momento.
E eu disse para ele naquele momento, eu falei, olha, o propósito do evangelho não é me tornar parecido com um judeu ou com qualquer outro tipo de pessoa. O propósito do evangelho é me tornar parecido com Jesus. O nosso tópico 2.3 vai mostrar justamente isso. Deus deseja, Deus quer, Deus planeja que nós sejamos filhos de Deus e automaticamente a gente pareça com Ele, que a gente tenha características de Jesus na nossa vida. Sabe, parecer com Jesus é mais importante do que ter títulos ou canudos. Parecer com Jesus é muito mais do que estar preocupado com dons e talentos. Parecer com Jesus é a sine qua non do Evangelho. É a condição indispensável para uma vida de felicidade em Cristo. Nós precisamos hoje entender que Jesus é o centro da Bíblia. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus. A Bíblia vai chamar Jesus de um espírito de profecia. Jesus é o centro da história. Nossa história hoje no mundo vai tratar do que foi antes e depois de Cristo. Jesus também precisa ser o centro da nossa vida. Sabe? Ele precisa ser o centro das nossas pregações. Sabe? Nossas pregações não podem estar baseadas em técnicas de coach. Nossas pregações nos púlpitos não podem estar baseadas em filosofias humanas. Nossa preocupação não é embasar frases com mensagens profundas de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, para mostrar cultura. Não, queridos. Nossa base é Jesus. Sabe, nossas mensagens precisam ser cristocêntricas. Ou seja, você pode começar em qualquer passagem da Bíblia, você pode ir por qualquer texto, mas precisa terminar sempre em Jesus. Nós precisamos... Vejam que você pega Atos dos Apóstolos, vê que o que mais impactou os apóstolos não foi o dia de Pentecostes. Você vê que o que mais impactou os apóstolos foi a morte e a ressurreição de Jesus. As mensagens de Atos, pastores, as mensagens de Pedro, as mensagens de Paulo, todas vão falar de Jesus, do Jesus que morreu e ressuscitou. A mensagem, sabe, isso está explícito nas pregações deles. Eles falavam de Jesus, eles mostravam Jesus, eles pregavam o Jesus que morreu e ressuscitou. Isso era muito forte na pregação deles, sabe? É incrível. Veja que quando Pedro estava lá, quando Jesus estava sendo julgado, estava na casa de Caifás, sendo preso, disseram para ele, ó, você fala parecido com ele, tua fala te condena. Sabe, a convivência nossa no reino de Deus precisa fazer com que alguém olhe para a gente e diga assim, olha, você parece com Jesus. Você é crente, você é cristão. Já deve ter acontecido com alguém que assiste essa aula, que você está num ambiente e alguém fala assim, você é crente? Você diz assim, sim, mas como é que você sabe? Não, eu percebi seu jeito, eu percebi seu modo de ser, você é diferente. Sabe, irmãos, o cristianismo é tornar-nos parecidos com Jesus. Veja que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sendo Deus, sendo eterno, sendo onipotente, sendo onisciente, sendo onipresente, o propósito do Espírito Santo na igreja, no mundo, hoje, não é glorificar a sua própria pessoa. Ele é chamado na Bíblia de Espírito de Cristo, porque o propósito do Espírito Santo é glorificar a Cristo na experiência humana e a sua obra salvadora. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Jesus deve ser o nosso modelo e nossa maior referência. Jesus precisa ser a nossa base e fundamento. Ele é a rocha na qual estamos firmados. Ele precisa ser realmente o nosso alvo. Então, guarde isso. A pergunta é, qual é a nossa maior referência hoje? O Evangelho nos leva a olhar para Jesus, perdoar como Jesus, amar como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus. Se fazemos isso, então podemos esperar que vai se cumprir em nossa vida o que ele disse, vocês farão obras maiores do que eu tenho feito. Se cumprirmos isso, podemos esperar que os sinais seguirão a nossa vida, os sinais seguirão os que creem. Podemos esperar os sinais, podemos esperar os prodígios e maravilhas, podemos esperar o batismo com o Espírito Santo, podemos esperar a manifestação de Deus, porque quando Jesus é o centro, as bênçãos de Deus nos acompanham, os sinais de Deus nos acompanham, sabe? A proteção e a bênção de Deus estão conosco. Eu entro aqui no nosso tópico 3,
que vai falar sobre os propósitos da soberana eleição. Ele vai tocar num ponto aqui que acredito que é muito importante e eu finalizo aqui. Ele vai falar sobre sermos eleitos para ser santos. E aqui é um ponto que, inclusive, nós já falamos em uma outra lição, em outro período, aqui das nossas gravações de escola dominical. Veja que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Ou seja, de que adianta eu discutir com alguém sobre predestinação, calvinismo, arminianismo, se eu estou vivendo, por exemplo, em desobediência, vivendo no pecado? Quer dizer, gente, isso não tem um mínimo propósito, não tem um mínimo de edificação, sabe? O pecado na vida do crente, o pecado da vida do salvo, ele é um acidente. É impossível que aquele que se converteu viva maquinando o pecado. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos santos. A santidade, ela nos leva aos primórdios ou à base fundamental da experiência cristã. Toda a teologia, ela deve começar do ponto inicial justamente em relação a essa questão da conversão, que vai falar sobre a regeneração, a justificação e a santificação. Nós aprendemos já aqui em outra lição, em outro trimestre, que quando a gente olha, por exemplo, a justificação e a santificação é um termo jurídico e nos mostra a nossa condição agora de totalmente perdoados. Ou seja, sua ficha agora está limpa com Deus. Agora, santidade ou santificação já é um termo religioso. Significa que, sendo perdoados e restaurados, ou seja, regenerados e justificados, Deus espera agora que nós sejamos dele. Ou seja, nós somos separados para Deus. Nós vivemos para agradar a Deus. Então, eu termino aqui a minha participação lembrando a vocês justamente isso. O propósito de Deus é que cada um possa ser santificado, que cada um possa viver uma vida separada para Deus. E esse é o nosso testemunho que pode mudar vidas e transformar pessoas. Nosso testemunho pesa muito mais no reino de Deus do que nossas pregações. 1 grama de testemunho no mundo, pesa mais que 1 tonelada de pregação. Que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William, por seus comentários, trazendo aí a sua visão e os seus ensinamentos aqui no ponto 2, nos ajudando muito a compreender aqui o ponto 2, onde nós falamos sobre a predestinados uma vida de comunhão. Eu só quero aqui fazer a leitura de uma parte aqui do 2.1, onde o nosso comentarista diz: em lugar algum da Escritura, fique bem claro isso, hein? É ensinado que certas pessoas são predestinadas para o inferno. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. E ele continua: a eleição se refere sempre a pessoas e predestinação a propósitos, sabendo que tudo o que Deus faz obedece a um propósito e nada existe sem uma razão de ser. Ele nos escolheu em Cristo com o propósito de que fôssemos santos e irrepreensíveis, como o pastor Williams acabou de citar aqui. Fique bem claro isso, meus amados irmãos. Se você voltar um pouquinho na lição número 1 do vídeo passado, você pode consultar lá, e você, professor, pode até, eu recomendo que seja feito isso ao longo do trimestre. Sempre é bom pegar o link de uma lição com uma outra. Nós tratamos no ponto 3.2 da primeira lição, onde nós falamos sobre a redenção. E diz aqui: a graça que foi derramada sobre nós é tão poderosa que, além de quitar completamente a nossa dívida diante de Deus, ainda nos abriu a porta de acesso para que pudéssemos conhecer as riquezas de sua graça. Então eu e você, todos nós, independente do que somos, do que fazemos, do nosso passado, do nosso currículo, da nossa árvore genealógica, não importa, eu e você temos a oportunidade de, em Cristo, ter os nossos pecados perdoados e a nossa vida ser encaixada nesse plano perfeito e eu e você vivermos para a glória de Deus. Aceite a recomendação aqui do pastor William, do pastor Marcos Santana. Tudo isso que fazemos aqui neste vídeo
e vai ser reproduzido nas salas de aula é tentar trazer a você essa simplicidade, não complicar nada, como bem disse o pastor William, simplificar, mostrar que todos nós temos a possibilidade, ao reconhecer que Cristo é Senhor, ao reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao reconhecer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, nesse Jesus maravilhoso, eu e você temos a garantia de que os nossos pecados são perdoados e somos adotados nele para uma vida de santificação e glorificar o nome dele. E assim, eu vou passar agora ao pastor Marcos Santana, como sempre faz, suas considerações do ponto 3 e a conclusão, os propósitos da soberana eleição, pastor Marcos. Meus irmãos, quero convidá-los a lermos o último parágrafo do subtópico 2.3, que eu considero uma excelente introdução para o tópico 3. Deus não apenas escolheu e predestinou, mas opera no seu povo, visando alcançar seu propósito. Olha este versículo nesta versão. Deus coordena todas as coisas, de modo que cooperem para o bem dos seus filhos. E Efésios 1:11, que nós estamos estudando hoje, diz: faz todas as coisas. Então, irmãos, a graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, esta graça salva, mas também ensina e capacita. O que Deus exige do seu povo, o mesmo Deus que exige, Ele dá graça, Ele dá poder, Ele dá capacitação para que o seu povo viva segundo esta nova vida, segundo a vontade de Deus. Agora, é uma questão também, essa graça que se manifestou, essa graça que ensina, essa graça que opera, essa graça, ela pode ser resistida ou não é possível resisti-la. Lembremos-nos do que o próprio Cristo, ele disse quando se aproximou de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, guarde essa expressão, quis eu reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Jesus quis, mas o povo não quis. Então, é importante estarmos atentos que a eleição tem propósito. Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus nos chamou, mas precisamos estar atentos ao propósito. E aqui o tópico 3 vai focar 3 propósitos: santos e irrepreensíveis. Um viver como filhos responsáveis e um viver que agrada a Deus. O pastor William já falou sobre a santificação, mas eu quero só deixar com os irmãos esse texto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Santificação em toda a vossa maneira de viver. Igreja do Senhor Jesus, é esse o padrão. Não, o padrão de Deus não vai diminuir. O padrão de Deus não vai baixar. Esse é o padrão. Somos povo de Deus? Somos filhos de Deus? Somos corpo de Cristo? Então nós precisamos buscar viver em santificação em
todas as áreas da nossa vida. E aí nos remete aos capítulos 4, 5 e 6 da Epístola aos Efésios, que nós vamos estudar posteriormente. Ali está o padrão para o caminho que precisamos trilhar, que é o caminho da santificação. Para tanto, é fundamental o Espírito Santo, a Palavra de Deus e permanecer em Cristo. Segundo, vivermos como filhos responsáveis. Um texto de Efésios que vai nos auxiliar muito nessa reflexão sobre a questão da responsabilidade, Efésios 1, versículos 5 e 6. Lá diz que nós fomos adotados para sermos seus filhos, e aí vai dizer o propósito, para louvor e glória da sua graça. A nossa vida, o nosso viver, como membros que somos da família de Deus, deve ser uma vida que seja para a glória de Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Antes não éramos, mas agora, sendo da família de Deus, o texto vai falar sobre duas coisas que precisam acontecer. Como membros que somos da família de Deus, crescimento e morada de Deus. Esse crescimento, ele nos remete a Efésios capítulo 4, quando diz que nós agora não podemos ser como meninos inconstantes. Como filhos de Deus, o nosso viver responsável inclui crescimento, amadurecimento e o tempo todo lembrando que agora nós somos morada de Deus. Não deixem de ler 1 de João, capítulo 3, versículos 9 e 10. Vai nos ajudar muito na reflexão sobre um viver responsável. E por último, fomos eleitos, fomos chamados por Deus para vivermos de maneira que agrade a Deus. Precisamos ter em mente essa responsabilidade, vivermos de forma a agradar a Deus. E quando a gente estuda sobre um viver que agrada a Deus, nós vamos ver que não é apenas na dimensão vertical, eu em relação a Deus. O viver que agrada a Deus inclui a nossa vida na dimensão horizontal. É a nossa relação com o próximo. Deixo 2 textos aqui para a reflexão dos irmãos. Um é Colossenses capítulo 1, se não me falha a memória, versículos 9 e 10. É a oração que Paulo faz pelos colossenses. Paulo ora pedindo que Deus encha os colossenses do conhecimento da sua vontade, com sabedoria e entendimento. Aí ele vai dizer, para que a vida de vocês seja uma vida, um andar digno, que agrade a Deus, frutifique em toda boa obra e cresça no conhecimento do Senhor. Então, para agradar a Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos ter uma íntima relação com a palavra de Deus e andar em espírito. E segundo texto, Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Paulo vai dizer sobre não agradar a nós mesmos.
Aí ele vai enfatizar essa dimensão horizontal. Não agradar a nós mesmos, mas ao próximo. Agora ele faz uma ressalva. Naquilo que edifica. Naquilo que ajuda o próximo a andar com Deus. Naquilo que ajuda o próximo a crescer em Cristo. Naquilo que ajuda o próximo a avançar, a caminhar, a prosseguir na presença do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, que a palavra de Deus nos ilumine, que a graça do Senhor que ensina, que capacita, encontre guarida em nossos corações. Não sejamos como aquele povo do qual Jesus falou, eu quis, mas você não quis. Que sejamos como aqueles que sabem que Deus quer e que possamos responder para Ele, Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Que assim seja, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Muito obrigado, meus amigos, pastor William Barros, pastor Marcos Santana, mais uma vez fechando aqui conosco, nesse brilhante estudo. Pastor Marcos fechou aqui com chave de ouro aqui o ponto 3, trazendo luz para nós. Nós podemos então dizer que nós aprendemos que Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Também que ele apresenta os propósitos de nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos de Deus. E assim nós concluímos então esse estudo. Quero agradecer a você que continuou conosco até aqui, agradecer o nosso grande público da Rádio Família 97.1, que Deus continue nos abençoando e nos proporcionando esse tempo de paz, que a gente possa continuar sempre sentando para aprender, porque quem não é humilde para sentar para aprender, jamais pode se colocar em pé para ensinar. Então nós estamos aqui aprendendo e vocês também estão aí aprendendo e um aprendendo com o outro para que a gente possa compartilhar a nossa fé e aquilo que nos é revelado na Santa Escritura por intermédio do Espírito Santo. Querendo, bom Deus, a semana que vem eu e os meus amigos estaremos de volta aqui para falarmos sobre a oração, né? O tema da lição do próximo vídeo vai ser a oração de gratidão pelo conhecimento. Aliás, essa oração aqui, um dia eu já até contei para o pastor Marcos Santana, eu nunca tinha atentado para esta oração, até que um dia, pastor Marcos Santana ministrando uma palavra num culto de terça-feira aqui em Madureira, por convite do bispo Abner Ferreira, que pediu que ele trouxesse ali uma palavra para nós naquele dia. E eu me lembro muito bem naquele dia que ele falou muito sobre essa oração de Paulo e os meus ouvidos se abriram para esta oração e eu passei a olhar esse texto que nós vamos estudar na próxima aula com um olhar diferenciado, pastor Marcos Santana. O senhor trouxe para a gente ali naquela terça-feira uma luz muito brilhante sobre esse texto, né? Eu creio que assim será no próximo vídeo. Então, querendo Deus, semana que vem estaremos juntos aqui. Muito obrigado, pastor William. Vamos nos despedir dos nossos irmãos com uma palavra de oração. Vamos orar. Antes de orar, queria só fazer um convite muito especial para vocês, que é um convite, inclusive, que eu já fiz para os pastores aqui. Em fevereiro, na segunda quinzena, nós estaremos levando a nossa 19ª caravana para Israel. Vai ser uma viagem de 10 dias, somente em Israel. Nós vamos rodar o país todo, de norte a sul, leste a oeste. Eu tenho certeza que é uma viagem, tanto para quem nunca foi, como para quem já foi, voltar novamente. Uma grande promoção. Você é o meu convidado para estar com a gente nessa caravana. Qualquer coisinha, chama a gente de forma privada. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, por mais esta aula. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra possa, ó Deus, mudar corações. E que a partir desta aula muitos irmãos possam entender melhor o seu papel como corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, predestinados e eleitos. Nossa oração, ó Deus, na certeza de que Tua palavra não volta vazia. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.